Partículas coloidais são partículas bem pequenininhas, da escala de 1 nanômetro a 1000 nanômetros. Se tiver essas dimensões, ela é considerada como uma partícula coloidal. Foi apresentada aqui as principais unidades que são encontradas para medir distâncias, dimensões de partículas pequenas. Tem o milímetro, que é 10 a menos 3 do metro, o micrômetro, 10 a menos 6 do metro, nanômetro, 10 a menos 9, e o angstrom, 10 a menos 10 do metro. O angstrom, ele não aparece com esse padrão aqui de metro no final, né? Ele aparece como angstrom, é um negócio um pouco diferente, mas usa bastante. Se nós pegarmos uma régua, 1 milímetro seria 1 metro dividido por 1000. Se nós pegarmos 1 milímetro e dividirmos por 1000, um pedacinho desse seria um micrômetro. Se pegássemos 1 micrômetro e dividíssemos por 1000, um pedacinho desse seria um nanômetro. Um nanômetro dividido em 10 partes, aí uma dessas partes seria um angstrom. Esta foto aqui eu peguei de um colega no mestrado, ele estava trabalhando com partículas coloidais, o Gustaveira, e ele mostra aqui que nessa escala daqui até aqui, nós temos 100 nanômetros. Então, por exemplo, essa partícula coloidal hexagonal aqui teria de comprimento aqui uns 200 nanômetros, mais ou menos. Então, são partículas coloidais. Depois eu volto a falar dessa foto que ele estava estudando a liberação de medicamento controlado no organismo. É o seguinte, se nós tivermos uma solução, por exemplo, com solvente água, se dentro da água tiver partículas solutos com menos do que 1 nanômetro de comprimento, de dimensão, nós vamos ter soluções convencionais. Se os solutos forem solutões, de 1 a 1000 nanômetros, nós teremos coloides. Acima disso é suspensão, e a suspensão a gente enxerga a olho nu. Os coloides a gente não consegue enxergar. Por exemplo, soluções são NaCl e sacarose. Aqui é o sal de cozinha e o açúcar de mesa. Eles não têm tamanho suficiente para ser considerados coloides, eles são solutos relativamente pequenos. Apesar da sacarose ter 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. É grande comparado ao NaCl, mas ainda não é um coloide. Esta representação aqui mostra como o NaCl é dissolvido em água. A água envolve o composto e aí ele está solubilizado. É assim que alguma coisa se solubiliza. Vamos ver um vidinho aqui na internet que mostra isso bem legal. Então nós temos aqui uma molécula de NaCl. Aqui nós temos o Na e aqui nós temos o Cl em verde. Aí ele mostra aqui a dissociação, vem as moléculas de água, aí se ligam no cloro e levam o cloro embora. E aí, ao mesmo tempo, vem outras moléculas de água, se ligam no sódio e vão levar o sódio embora. Então, nós temos aqui uma dissociação do NaCl. No caso, o NaCl chega a se separar completamente, assim, né? Não é uma molécula toda que vai sendo dissolvida, são os íons que vão se separando e sendo dissolvidos. E esses íons são muito pequenos, eles não são partículas coloidais. Continuando, se nós tivermos hemoglobina dissolvida no sangue, que são os chamados glóbulos vermelhos, aí nós vamos ter soluções coloidais. Uma hemoglobina tem mais ou menos 3.000 átomos de carbono. Olha, comparado à sacarose, que nós dizemos que era uma molécula grande, perto do sal de cozinha, ela é minúscula perto de uma hemoglobina, então é um solutão. Não é possível enxergar a olho nu, mas é um soluto muito grande em relação aos solutos pequenos, né, como esses que a gente apresentou aqui. Tem uma dimensão de 1 a 1000 nanômetros, então é uma partícula coloidal. Agora, se ele aumenta, aí a gente vai ter uma suspensão. Aqui um exemplo do leite, quando ele é fervido, sai um pouco de óleo que estava dissolvido ali dentro, que o óleo que não gosta de água, ele consegue ser disperso no leite em partículas bem grandes, partículas coloidais. Contudo, quando ferve o leite, a gente consegue perceber que ele sai da solução, né? Porque ele se aproxima e essas partículas acabam ficando maiores e a água não consegue solubilizar elas. Resumindo então, o que é uma partícula coloidal? Um solutão, soluto bem grandão, de 1 a 1000 nanômetros. Se tiver essas dimensões, é um coloide. Na sequência, nós vamos ver exemplos de partículas coloidais, aonde eles são encontrados, e alguns fenômenos que acompanham esse tipo de partícula.